Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, os nossos sinceros agradecimentos pelo apoio ao nosso canal. Pedimos, evidentemente, agora a você, caso não seja inscrito, que se inscreva no nosso canal e nas notificações tem um sininho, você aperta lá todas e você receberá, toda vez que fizermos um vídeo aqui, você receberá diretamente do YouTube. Por que eu digo isso, meus caros e minhas caras? Porque se você não tiver inscrito e não apertar o sininho de todas as notificações, o YouTube não vai mandar as notificações para você. E isso vai nos prejudicar, por quê? Porque você não vai receber. Eu encaminho muitos vídeos via WhatsApp, mas eu sempre falto com alguém. E é isso que eu não quero. Eu quero que você já receba diretamente e continue nos apoiando nessa empreitada. Meus caros e minhas caras, eu queria falar hoje sobre a candidatura do deputado Valdenor Pereira e, consequentemente, a candidatura do PT de Vitória da Conquista. Mas antes, eu quero dizer uma coisa a vocês. Tem gente que acha, mas eu não sou, que acha que eu sou arrogante, né? Que acha que eu quero isso, eu quero aquilo outro e tal. Isso não é verdade. O que acontece é que eu fui criado para jamais ser humilhado. Meu pai, eu não sei se era pela formação militar que ele tinha, e ele me dizia sempre uma coisa. Ele disse, olha, não é o dinheiro, não é o carro bonito, não é a camisa bonita, cara, que lhe faz impor respeito. Pode impor medo, mas respeito não. O respeito você só se impõe com o que você sabe. Portanto, procure saber. E tente saber o suficiente para um tempo, mas buscando algo maior para cada vez você saber mais. Assim você vai conseguir jamais deixar que alguém lhe humilhe. Você sabe que faz parte do ser humano sempre a tentativa de humilhar uma pessoa ou outra. Eu vou contar mais adiante um caso que já aconteceu comigo, mas antes o que eu quero dizer sobre isso? É que às vezes não precisa necessariamente uma pessoa ou outra lhe humilhar, mas a circunstância faz de você, que mesmo sendo grande, e eu não estou falando aqui de altura, você se torne pequeno por força das conveniências e circunstâncias. E aí você tem que entender que vale muito mais uma luta bem lutada do que uma vitória humilhada. Isso é importante que eu diga aqui. Eu recebi hoje uma carta, uma crônica narrativa de Severo Salles. Severo Salles existe desde 1960 e alguma coisa, nas crônicas de Vitória da Conquista, e ele desaparece e ele volta. E é claro que não é necessário identificar Severo, mas muita gente do meio jornalístico de Conquista, os historiadores, sabem muito bem que Severo Salles existe e não precisa ter rosto. Dizendo isso, Severo Salles me mandou uma carta, uma narrativa, uma crônica, analisando a campanha política de Vitória da Conquista. Como é uma narrativa, né? Então ele coloca alguns fatos e vai analisando, o que eu achei muito proveitoso. E o que é que eu queria colocar para os senhores e as senhoras que nos acompanham aqui no canal do Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia? É que em Vitória da Conquista nós temos algo solidificado como candidatura. Com todo respeito a quem quer tentar uma candidatura a prefeito de Vitória da Conquista. Lógico que todo mundo tem direito de fazê-lo. Porém,
não é demais lembrar que existe uma candidatura natural, que é a candidatura da prefeita, candidata à reeleição. Embora eu entenda, mas isso é assunto de outro vídeo, que ela já foi reeleita. E temos também a candidatura do deputado federal Valdenor Pereira. Temos a candidatura de Marcos Adriano, a candidatura de Romilson Filho e a candidatura do advogado Washington, contei aí, não sei se tem mais, e tem a candidatura da vereadora Lúcia Rocha. Mas qual é a análise que eu faço? Não há de se preocupar o meu pensamento agora, falando com você, da candidatura do meu querido jovem Marcos Adriano, do meu amigo, posso dizer assim, Romilson Filho, do Washington, porque eu entendo que eles são candidatos naturalmente buscando um espaço. Todo direito tem, sim. Porém, o que concentra no meu pensamento agora? A disputa eleitoral em Vitória da Conquista, para valer, que eu digo assim, com as chances naturais, claro que fenômenos acontecem, de vencer as eleições. Seria então como? Sheila Lemos, porque é prefeita da cidade, Valdenor Pereira, porque pertence ao maior partido político de Vitória da Conquista e tem uma militância diferente da maioria dos partidos, e a candidatura da vereadora Lúcia Rocha, do MDB que eu já falei, né? Valdenor, Lúcia Rocha e Sheila. Como é que nós vamos analisar e dizer a você o que eu quero falar agora dessa questão toda que eu falei lá no início, da questão de não se deixar humilhar? Veja bem, a candidatura da prefeita Sheila, ela é lastreada no que restou da influência de Erzen Guzmão, que foi, na verdade, quem venceu as eleições com ela. Ela também venceu porque ela foi candidata a vice. Tudo bem, é chapa conjunta. Ocorre que Sheila poderia, se quisesse, ter um secretariado que não fosse o secretariado de Erzen Guzmão, para dar uma notoriedade à sua administração. E ela teve chance de fazer e não fez. Então, dizem por aí, eu não posso afirmar, que o próprio secretariado conspirava contra a Sheila. Por outro lado, é bom dizer que faltava para Sheila quadros. Tanto que você pode ver que os secretariados foram mudados e no mesmo estilo de Erzen Guzmão trocava 6 por meia dúzia, trocavam de uma pasta para outra. E a prefeita Sheila conseguiu inovar de tal forma que ela não precisava colocar como secretário o cidadão que entendesse da secretaria que ia dirigir. Eu digo por profissão. Tanto é verdade em Vitória da Conquista que nós temos na Secretaria de Infraestrutura de Vitória da Conquista um advogado. Mas poderia ser um advogado político? Poderia sim. Poderia ser um advogado que entendesse de infraestrutura? Poderia, mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Então, por que ela se amarra a isso? Da mesma maneira que ficava girando secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de tudo trocado, tudo com pessoas que não tinham necessariamente algum tipo de experiência no assunto. Isso é um ponto. Com isso, na verdade, você fica sem saber o que tipo de julgamento você faz com a prefeita Sheila. Se você julga a administração de Sheila ou se você julga a continuação da administração Erzen Guzmão, porém sem altivez. É o que eu penso. Do outro lado, você tem a candidatura da vereadora Lúcia Rocha.
uma candidatura que dizem que existem pesquisas onde ela é líder absoluta, não é? Mas é uma candidatura apoiada por alguém fora de Vitória da Conquista e fora do conhecimento político da nossa terra, que são os irmãos Vieira Lima, que, se analisarmos a experiência tanto de Lúcio Vieira Lima como de Gedel Vieira Lima, nas questões em Vitória da Conquista, você vai observar que eles não tiveram sucesso algum. Gedel nunca foi bem votado em Vitória da Conquista, nem como candidato a governador. É isso que eu queria tocar. E Lúcio Vieira Lima também não. Lúcio apoiou Gilmar Ferraz. Gilmar não conseguiu ter em Vitória da Conquista 7.000 votos, que já era de Gilmar, mas que mesmo com um beijo de Lúcio, não adiantou muita coisa. E Lúcio saiu derrotado em Vitória da Conquista, teve uma votação pífia nas últimas eleições para deputado. Então, não se trata de uma liderança, mas se trata de quem? Dos detentores do MDB de hoje. Mas é preciso dizer à Vitória da Conquista que esse MDB de hoje, nem em Vitória da Conquista e nem na Bahia, é o MDB de Valdir Pires, não é o MDB de Pedral, não é o MDB de Coriolano, não é o MDB de Raul Ferraz, não é o MDB de Sebastião Castro, não é o MDB de Elkson Soares. Isso para citar aqui algumas figuras. Não é o MDB do saudoso Antônio José Sá Nascimento. Não é o MDB de Fernando Dantas Alves, de Hugo de Castro Lima e de outros tantos. É isso que eu quero mostrar a você aqui. É um MDB fraco de lideranças. Você não encontra em Vitória da Conquista uma liderança do MDB forte. E por que eu digo isso, meus caros? Pedindo, data vênia, a compreensão dos vereadores do MDB de Conquista. Todos enxertados. Ninguém ali incorpora o MDB. Com exceção de Luiz Carlos Dudé, que militou no MDB no passado e depois no PDT. Mas o que aconteceu em Vitória da Conquista? Esdras Guzmão era do PSDB, mas como ele se aliou a Lúcio Vieira Lima, a quem ele era contrário, aí ele teve que incorporar o MDB. Ele era presidente do PSDB de Vitória da Conquista. Aí foi para o MDB. No MDB, como ele tinha força de ganhar a eleição, ele incorporou Luiz Carlos Dudé, que não era do MDB, Adnilson, que era do PSB, que inclusive eu tive a participação para colocá-lo no PSB, a pedido de Gildelcio, né? E a vereadora Lúcia Rocha, que toda a vida foi PFL, Arena, PDS, Democratas, e todos eles foram para o MDB. Álvaro Piton e outros, com o intuito de quê? De que, como o Esdras Guzmão era candidato pelo MDB, eles ficariam numa posição melhor de se elegerem. Pronto. Estavam passando uma chuva no MDB. Todos vão sair agora no mês de fevereiro, com exceção de Lúcia Rocha. Eu falo que eles vão sair agora no mês de fevereiro porque existe um processo do próprio MDB, de Gedel e de Lúcio, para expulsar esses que eu falei do MDB, que são vereadores. Ora, você procura o Estado-Maior que eu falo na campanha da vereadora Lúcia e você não encontra, com todo respeito, as pessoas que estão aliados de Lúcia Rocha, que são os mesmos aliados dela das suas campanhas de vereador. Acontece que ela agora quer ser candidata a prefeita de Vitória da Conquista.
Então, o Estado-Maior tem que ser outro, ou esse que tem ampliado. E fundamental que tenha as lideranças que possam fazer a sua campanha decolar. Apontar uma pesquisa aqui, ali ou acolá, que você está há um ano da eleição à frente, isso não significa muita coisa. Não deixa de significar uma importância, mas não se resolve a eleição assim. Pois se assim fosse, Jerônimo jamais seria governador da Bahia, nem Jacques Wagner, tampouco Rui Costa. Eu já disse aqui que aqui pertinho da minha casa, Espaço Céu, Parcel, Espaço Parcel, não é céu não, P-A-S-S-E-O. E eu encontrei Rui Costa pela primeira vez nesse local, ele era candidato a governador. E eu estava com um crachá do blog do Paulo Nunes, que eu não sou pedante para achar que ele me conhecia, e ele viu o nome e falou assim: e aí, Paulo Nunes, o que você acha da eleição de Conquista? Vamos ganhar no primeiro turno. Eu falei: pelo amor de Deus, rapaz, você é maluco? É? Você está com 3%, Lídice da Mata está na sua frente. E ele brincou comigo, disse: vamos dançar que nós vamos ganhar no primeiro turno. E acabou ganhando no primeiro turno. Paulo Souto desfilava em Conquista achando que ia ganhar. E não ganhou. Você sabe qual era o percentual que Paulo Souto tinha naquele período, gente? Não era 27, não era 23, nem 24. Era 56% era o que se falava. E aí o que aconteceu? Rui Costa ganhou a eleição de Paulo Souto no primeiro turno. Não foi o que aconteceu? Então, meus caros e minhas caras, é bom se colocar a barba de molho, porque a campanha eleitoral precisa ser encorpada. Não adianta você sair com o exército de Branca Leone achando que vai vencer a guerra. Porque não vai mesmo. Esse é um ponto que eu estou colocando. Mas a candidatura de Lúcia é importante. O que é que eu disse aqui nos outros comentários que eu falei anteriormente, para você que me acompanha aqui, meu caro e minha cara? Que a vereadora Lúcia seria importantíssima para que, caso ela fosse candidata a vice na chapa encabeçada por Valdenor Pereira, se pudesse vencer as eleições no primeiro turno. Foi isso que eu disse. Por que eu disse isso? Porque a eleição para o Partido dos Trabalhadores no segundo turno é de alto risco. Eu disse isso em 2016 e eu disse isso em 2020. Ou bate a eleição no primeiro turno ou perde no segundo turno. Mas é tão simples entender que nem precisa ter aquilo que meu pai falou lá no início, de você ter que saber um pouco mais. Com todo respeito, sem falsa modéstia com ninguém. O que eu disse? Ora, se Vitória da Conquista é uma cidade que demorou para aceitar o Partido dos Trabalhadores no seu governo, porque vocês pensam, por exemplo, que o Partido dos Trabalhadores começou em 96 com a campanha de Guilherme Menezes. Não é verdade. Lá nos idos de 1979, aqueles jovens, como meu amigo José Bonfim Alves de Oliveira, filho de seu Honorino do Cartório, jornalista da mais alta qualidade na capital baiana, Paulo Preto, Júlio Oliveira e outros tantos, Rui Medeiros, estão lembrados? José Raimundo Fontes e Valdenor Pereira, Noeci Salgado e outros tantos, eles vieram nesse crescimento, tentando. Zé Raimundo teve 180 votos na eleição para vereador, Valdenor Pereira teve 520, não foi? Então houve uma tentativa de melhoria e eles foram melhorando. Quando Guilherme Menezes foi candidato em 1992 a prefeito de Conquista, ele foi candidato pelo PV, não foi candidato pelo PT. Mais adiante, em 94, Guilherme Menezes se fez
deputado e teve a força política do PT, que ele passou para o PT, e foi disputar as eleições de 96. Só que ali, meus caros e minhas caras, o PT não tinha corpo suficiente para vencer as eleições, não. Mas aí o que aconteceu? Uma dissidência do governo Pedral, que colocou junto com Clóvis, que colocou Guilherme Menezes, junto com Clóvis Assis, deputado, ex-deputado federal, e fundamentalmente o deputado Coriolano Salles, que era o grande crânio daquela campanha. Então houve um desfalque muito grande na linha de José Pedral, que fazia um governo já em decadência. Clóvis ficou com Ivonildo Gonçalves, Murilo Mármore, Clóvis Flores, pessoas ilustres de Vitória da Conquista, mas que a cidade buscava algo novo, mesmo que esse novo viesse através de Guilherme Menezes, que teria sido secretário, de Hélio Ribeiro e Pedral, mas com aqueles velhos da política que sabiam da política, como Clóvis Assis e Coriolano Salles. Eu quero fazer uma ressalva aqui, que eu não falei o nome, de Wilton Cunha, Geraldo Reis, que já nos tempos lá de Salvador, de 1979, trabalhava essa ideia do Partido dos Trabalhadores. Bom, aí o que aconteceu? O grupo de Pedral rachado, dividido, 2 candidatos lançados, Ivonildo Gonçalves por Pedral e com a interferência de Antônio Carlos Magalhães, que eu também vou falar aqui, daqui a pouco, colocou a candidatura de Murilo Mármore. Falei aqui no outro vídeo, desceu do avião, aquele negócio todo, eu tenho essa foto para mostrar para vocês. Guilherme derrotou os dois. A quantidade de votos que o Guilherme teve foi maior do que a soma de Ivonildo Gonçalves e de Murilo Mármore. Murilo teve 17 pontos alguma coisa, e Ivonca teve 17 pontos alguma coisa também. A diferença foi 200 votos de um para o outro. E Guilherme teve 54. Logo 17 com 17 dá 34, Guilherme botou muito à frente. E aí se transformou em prefeito de Vitória da Conquista. E fez um governo bom, que só veio cair em 2016 com Erzen Guzmão, seu antigo aliado. Então, o que eu estou querendo mostrar é que você pode fazer algumas transformações na cidade, mas é fundamental que tenha uma estrutura. Eu expliquei a estrutura que o PT fez para poder chegar ao poder. Como é que você chega ao poder sem estrutura? Porque não existe história além das eleições simplórias de vereador para a candidata Lúcia Rocha, e aqui não vai nenhuma crítica não, mas isso é uma verdade. Mas, independente do que eu estou falando, ela tem aqueles votos suficientes que eu sempre disse que falta ao Partido dos Trabalhadores, que é para completar os 50% dos votos, mais um voto para vencer a eleição. Agora, quando isso vira segundo turno, todas aquelas forças da direita e da extrema-direita, elas automaticamente se unem. Porque ainda existe aquele ranço de que o PT é comunista, aquela coisa toda, e embora, mesmo que fosse, não era para ter essa bobagem toda. Vitória da Conquista, na cidade, tinha muitos comunistas, todos da melhor qualidade, não é demérito ninguém ser comunista. Mas as coisas que inventam faz com que os eleitores entendam tudo errado e acabem não votando. Então, essa é a minha análise sobre essas coisas que eu estou dizendo aqui, com todo o coração. Agora, o que acontece agora em Vitória da Conquista? Para lhe falar sobre a questão da humilhação. Quando alguém tenta lhe humilhar, você precisa superar.
Eu vou contar um casinho rápido para vocês aqui, que eu já falei outra vez. Eu era comandante do primeiro pelotão do tiro de guerra em Vitória da Conquista. Quem conhece de militarismo sabe que o primeiro pelotão é o pelotão mais importante porque é o guardião do quartel. Mas eu nunca me deixava dobrar. E eu tive discussões sérias com o meu comandante, sargento, já falecido, capitão Florivaldo José do Nascimento. Por quê? Porque eu não aceitava tudo, eu aceitava algumas coisas, mas jamais permiti que alguém me humilhasse. E quando você está na caserna, você está no quartel, você é humilhado. Eu quero saber quem é que é militar que não foi humilhado um dia. Mas comigo a coisa não funcionava. Bom, um dia eu conto para vocês algumas tentativas que ele fez e eu retruquei. E o que ele fez comigo? Ele escolheu o que a gente chama no exército de mocorongo e pegou esses 9 mocorongos. Quando a gente fala mocorongo é porque as pessoas pensam que todo mundo serve ao exército com 18 anos. Eu tinha 18. Mas os mocorongos que ele me deu tinha 27, 28. Para a gente era um absurdo de velhice. Para poder aprender as coisas, aprender instrução militar, não é fácil. E ele pegou esses mocorongos e me deu 1 hora para treinar os mocorongos e apresentar no exercício de maneabilidade. Maneabilidade é aquele trato que você tem com o fuzil entre as pernas, no ombro, no chão, o queixo colado no chão, uma série de manobras que você tem que fazer sem errar. E dali vem a nota. Era para me humilhar, eu não tinha condição de fazer aqueles mocorongos funcionarem no exercício de maneabilidade. E eu os levei para a porta do ginásio de Conquista, que era terra na época, e falei exatamente o que eu estou falando com os senhores agora. O sargento acha que vocês não servem para nada. Ele está querendo humilhá-los. E vocês vão ter que fazer aqui uma coisa, aprender isso comigo e eu vou fazer do jeito que vocês têm que fazer. Eu vou para o chão e vou mostrar. E vocês vão prestar atenção e vão fazer, sabe por quê? Senão vocês serão os farrapos do tiro de guerra. Ninguém vai respeitar vocês como não respeitam hoje. Mas se vocês me ajudarem, porque ele quer humilhar a mim antes de vocês, porque vocês são humilhados todo dia. Então eu mexi com os brios da pessoa. Eu levei os mocorongos. E ele ficou abismado. Que foi um show de exibição. Aí ele chegou para mim e disse assim, Cabo Nunes, nota 9. Eu falei, sargento, é injusto. A nota não pode ser 9. A não ser que o senhor aponte o erro. Ele, está retificado, nota 10. Pronto. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu aprendi a não ser humilhado desde criança. Não vem não que não dá. Eu tinha vergonha, tinha medo, mas a humilhação eu não aceitava. De ninguém. Novo ou velho. Bom, o que eu quero dizer com isso? Olha o bolodoro que eu fiz aqui para explicar uma coisa. Você que está me vendo aqui, você acha que o Partido dos Trabalhadores de Conquista, com a história que tem, de ter conseguido transformar essa cidade roçaliana numa metrópole, que conseguiu pagar 16 salários em um ano, que transformou essa cidade na sua infraestrutura, fazendo as avenidas envolventes mais importantes que eu já citei aqui. Juraci Magalhães duplicada, Olívia Flores, Avenida Brumado, Avenida Integração e o corredor perimetral, até onde está. Porque o projeto foi inteiro e o dinheiro, o restante do dinheiro foi entregue a Ezen Guzmão para concluir, e eles não terminaram. Eu falei de envolventes, aquilo que leva o destino da cidade. Amparado pelo outro baluarte, o Coriolano Salles, que conseguiu
comandar as emendas de bancada e dos individuais, inclusive as deles principalmente, para fazer o anel rodoviário. E ele disse o quê? Esse anel rodoviário, Paulo Nunes, daqui a 20 anos vai estar integrado à cidade. A cidade vai expandir e nós vamos precisar fazer outro, 15 quilômetros distante. É verdade ou não é? Veja como é que a cidade cresceu. Em direção a Barra do Choça, em direção a Itambé e até em direção a Salvador e em direção a Brumado. Tudo em função do anel rodoviário. Ora, parte disso tem a ver com o PT, com a participação de Jacques Wagner. Né? Por que então um partido que consegue fazer isso? Que municipalizou a saúde e acabou com a falcatrua que acontecia antes do INSS em Vitória da Conquista, principalmente eu falei INSS porque era que tomava conta da saúde. Ora, 40 postos de saúde construídos, avenidas e bairros inteiros pavimentados e com esgoto, estação de esgoto de resíduos sólidos nova, vocês se lembram, antigamente era um pinicão. Universidade Federal em Vitória da Conquista. Tudo isso, é questão de votar ou não votar, é problema seu. Mas o voto deve vir em cima do que se realiza. Mas não para você, para Paulo Nunes, para João Pedro Manuel, mas para todo mundo. Para que todos tenham oportunidade. É isso que eu estou chamando a atenção. Então, o partido com essa envergadura em Vitória da Conquista vai ficar esperando decisão da candidata Lúcia Rocha se é vice ou não é vice? Tem erro aí. Está errado. O Partido dos Trabalhadores não deve se deixar humilhar. Por uma razão muito simples, porque ele é o maior partido que tem em Vitória da Conquista. Sem demérito para os outros, mas essa é uma realidade. É por isso que eu estou dizendo que a carta que eu recebi de Severo Salles, em outras linhas, fala mais ou menos isso. Por que Valdenor tem que esperar a decisão de Lúcia, de Lúcio e de Gedel? E o que é pior, pela carta de Severo, com a ideia de senhor Jerônimo achar que ele pode chegar em Vitória da Conquista e dizer que o governo vai ter duas candidaturas. O que é que ele quer com essa ideia? A candidatura que ele tem que apoiar é a candidatura do Partido dos Trabalhadores. Ele não tem outra candidatura para apoiar. Não existe essa força, essa liderança, com todo respeito a Jerônimo Rodrigues, para que ele tenha essa tal pretensão. Até porque ele não venceu as eleições de Vitória da Conquista, não foi isso? Ele perdeu as eleições para Semineto aqui, não foi assim? Ou eu estou enganado? Então significa que a liderança de Sheila, junto com Lúcia Rocha e de outros tantos da direita, deram a vitória para a ACM. Agora Lula não, porque Lula é o concurso. Lula não concorre com ninguém, Lula é absoluto. Aí vai trazer o presidente Lula em Conquista para dizer que tem duas candidaturas, isso não dá certo em lugar nenhum. Então, um aí vai estar humilhado. Quem é humilhado? O forte, que está dependendo. Mas agora eu vejo com muita simpatia o lançamento de outras pessoas que pretendem ser candidatas a vice na chapa de Valdenor. Quero também fazer uma ressalva que o coronel Ivanildo, eu já falei aqui em outro vídeo, é candidato pelo Avante em Vitória da Conquista, embolando mais a eu mesmo, que eu peço desculpas por isso ao coronel e aos seus eleitores. Então, meus caros e minhas caras, está tudo errado. Não tem essa história de ficar esperando nada. Gostei da ideia da delegada Gabriela Garrido, não é isso? Vi, inclusive, uma entrevista dela. Não deu para você tirar outras conclusões, mas eu recebi
informações de que ela tem uma penetração boa, eu senti que ela fala, né? Ela tem propósito, ela tem história na região, observei que ela disse que foi delegada na Barra do Choça, agora que eu estou lembrando, eu estive lá como advogada, a delegada era ela. Bom Jesus da Serra, Caetanos, Tremedal, Belo Campo, enfim, ela conhece Conquista agora. Porque tudo isso que eu estou falando aqui é o Sertão da Ressaca, é a Vitória da Conquista, as ramificações com Conquista. E é um bom nome. Agora, por que eu falo que é um bom nome para ser vice? Porque é lógico que Valdenor não pode ter uma vice que seja da esquerda. Totalmente da esquerda. Tem que ser de centro e pode até ser de direita. Porque ele vai precisar necessariamente de complementar aqueles votos que o PT de esquerda já tem, juntamente com o PCdoB. Porque não existe essa história, quando eu falo Partido dos Trabalhadores ter 38 a 44, eu preciso incluir o PSB, o PCdoB e o PV nessa história. Para ser justo, são essas forças de esquerda que se unem para poder sustentar a hegemonia do PT, que precisa respeitar essa aliança, mas jamais se deixar humilhar por qualquer outro. É porque é interessante dizer o seguinte: para você vencer as eleições, você pode fazer algumas alianças, mas como o prefeito Guilherme Menezes fala, as alianças não podem ser transformadas em algemas. Por isso que eu disse no início do vídeo, é melhor uma boa disputa do que uma vitória sem glória. Não vale a pena. Vitória de pirro não consagra general nenhum. E eu tinha que dizer isso. E na minha visão, essa demora de esperar essa decisão da vereadora Lúcia Rocha é humilhante para você, Partido dos Trabalhadores. É a minha opinião. Pode ser que eu esteja enganado, mas é só você refletir. Bom dia.